Boa tarde, irmãos e irmãs. Hoje é dia 4 de agosto, dia do Padre. Vamos fazer o comentário sobre o Evangelho do próximo domingo, quando teremos o 19º domingo do tempo comum do ano A. E o Evangelho apresentado é esse que segue aquele da multiplicação dos pães do domingo passado, Evangelho de Mateus 14, 22 a 33, que depois da multiplicação dos pães, Jesus então manda os discípulos entrarem na barca e para que seguissem na sua frente para outra margem do mar, para o outro lado do mar. E depois de despedir as multidões, Jesus sobe a montanha e ora a sós durante a noite, pelas 3 da madrugada. Jesus sai e vai ao encontro, a barca está longe do mar, afastada, vem caminhando sobre as águas, os discípulos se assustam e gritam, é um fantasma. E Jesus responde, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. E Pedro foi, mas quando começou a caminhar sobre as águas, quando sentiu o vento contrário, começou a afundar. Ao que Jesus lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas logo que começou a afundar, Pedro gritou, Senhor, salva-me, e a mão de Jesus estava lá pronto para segurá-lo e puxá-lo para cima. Depois subiram no barco, o vento se acalmou, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Esse é o Evangelho do domingo. Então, a caminhar sobre as águas, Pedro caminha sobre as águas, duvida, afunda, o Senhor o levanta. Né? Esse Evangelho também nos é oferecido, então, nesse domingo, que é o Dia dos Pais. A nossa meditação não pode fugir desta realidade tão bonita que as famílias celebram o Dia dos Pais. Então, esse Evangelho, na verdade, quer enfocar na Eucaristia. Toda a multiplicação dos pães é um enfoque na Eucaristia. Jesus vai repetir as mesmas palavras que usou, tomou o pão, partiu, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a seus discípulos, etc. As palavras da Eucaristia, as mesmas Jesus usa aqui para a multiplicação dos pães. Quer enfocar a ceia, a última ceia, a instituição da Eucaristia, o Evangelho que foi escrito muitos anos depois, naturalmente, né, na década de 80, pela ausência, né, tem a multiplicação dos pães e dos peixes, mas dos pães sobram 12 cestos, dos peixes não se diz mais nada. Por que não se fala mais dos peixes? Não sobrou peixe? Não. É que o enfoque aqui é o pão do céu, que é o corpo de Cristo. E essas sobras dos cestos, o que fizeram? Deixaram lá? Levaram para casa? É claro que os discípulos devem ter levado esses 12 cestos. E quando Jesus os manda subir no barco, para ir para o outro lado do mar, o está mandando na missão. É toda uma teologia concentrada que encontramos nesta passagem do Evangelho, que damos o título de Multiplicações dos Pães. Porque a Eucaristia, ela corria sempre o risco de tornar-se um rito religioso separado da vida e não realmente o que ela significa, o que ela é. Porque a vida de Jesus, na Santa Ceia, se tornava pão, porque foi uma vida consumida, entregue para a sua missão, para a salvação da humanidade, para a salvação dos pobres, para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos, os doentes, matar a fome, dar a boa notícia. Né? Então a vida de Jesus tornou-se pão. E o perigo da Eucaristia é tornar-se simplesmente um rito religioso. Este denuncia como
esse perigo tornasse um rito religioso que não comprometia a vida, nós hemos denunciado também na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando se fala que aí não há uma verdadeira partilha, uns saem embriagados, saciados, e outros não têm nada que comer, mas que Eucaristia é essa, né? Então é isso. Os 12 cestos, eles são lembrados aqui porque é o pão de Cristo que deve levar esta proposta de um mundo novo para toda a humanidade. Por isso Jesus os manda, verbo forte no grego, mandar, enankasen, um verbo forte, mandar, obrigar, né? Constranger, né? E o verbo anankazo significa obrigar, obrigou-os. Por que os discípulos não querem ir? Parece que é um pouco medo de ir para a missão que Jesus deixou. Sim, queremos assumir a vida de Cristo, mas temos medo, queremos entregar a nós, mas um pouco vamos segurar para trás e assim por diante, né? Então, diante dessa realidade da comunidade, dificuldades de pôr em prática, de realmente entregar a vida, nós temos essa passagem da multiplicação dos pães, porque há uma dificuldade em aceitar a proposta de Jesus, ou dificuldade de aceitar que a proposta de Jesus sirva e deva ser levada também para os outros do outro lado do mar, pagãos, povo impuro, incrédulo, malditos de certa maneira. Não, para lá deve ir essa barca com os discípulos que Jesus de noite também, né? Vamos decodificar um pouco esse texto, né? Na barca nós temos a comunidade que deve levar o pão para os impuros, e o pão é Cristo. A noite, biblicamente, a noite sempre representa as trevas, a escuridão, lugar de pecado, lugar da morte. Isso é representado pelo símbolo da escuridão de trevas. Deus é luz, a noite é o contrário, é morte e trevas, trevas ou mal. Então, as trevas envolvem a comunidade cristã de Mateus, as trevas envolviam a comunidade cristã de Mateus, as trevas envolvem a igreja também hoje, que tem medo de ir para a sua missão, né? O monte onde Jesus subiu para rezar-se significa a oração, subir, encontrar-se com Deus. É claro que Deus não podia ter outro lugar para dar a lei senão numa montanha. Jesus sobe na montanha para rezar várias vezes no Evangelho. É o lugar do encontro com Deus. E a noite representa a noite da partida, como o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia. Então, a noite, na escuridão, os 3 dias depois ressuscitará. Jesus subiu à noite, então, né? É a noite da partida, né? Ele despediu a multidão, Jesus despediu a multidão antes de subir para a montanha, quer dizer, ele está mandando a sua saudação à humanidade inteira. Mandou a barca com os discípulos para o outro lado do mar. Agora despede as multidões, no plural, e a humanidade inteira, porque Jesus terminou a sua missão, foi para o mundo de Deus, subiu para o mundo de Deus. E então ele estava lá depois desta despedida, despediu as multidões depois de tê-los saciado, né? Está lá sós e na escuridão, né? A noite, né, também representa a dúvida, representa o medo, representa o cansaço, né? A barca, nesse tempo, na metade da madrugada, na 4ª vigília da noite, ela vai para a sua meta, agitada pelo vento, provocada pela tempestade, passa pelas tribulações, ondas
as ondas que ameaçam a igreja são as ondas do mundanismo, que prolifera por todo lado, escândalos, tradições que querem se substituir ao Evangelho, como vimos também no Evangelho de hoje, né? Vento contrário ameaça as barcas, forças contrárias. A situação dramática, não sentem nessa situação a presença de Jesus. O mar, que é o símbolo do mar, o mar, que é o símbolo do mal. Por isso, no Apocalipse, Cristo, o Cordeiro, vai amarrar o dragão e jogá-lo no abismo, no mar. É o símbolo do mal, o símbolo da morte, que se opõe a Deus, que se opõe à vida, né? Mas, no caso aqui, nós vemos que o mar obedece. O mar não pode engolir Jesus, porque Jesus ressuscitou. Se nós olharmos no Antigo Testamento, vamos ver tantas passagens que falam, no livro de Jó, por exemplo, quando Deus fala para Jó, quem é que pôs o limite no mar, que pode vir até aqui, na praia? É Deus. Deus tem o poder sobre o mar. E Jesus, então, ressuscitado, tem o poder sobre o mar. Ou a morte não pode mais engoli-lo, não pode mais afogá-lo, puxá-lo para dentro de si, né? Jesus não tem medo, não pode, e não pode ter, e não pode ser engolido pelo mar, porque já passou pela morte, já ressuscitou. Coração cheio de Deus, do amor, ressuscitou. A morte não tem mais poder sobre ele, caminha sobre o mar, sobre as águas. Os discípulos também não o reconhecem, são as comunidades provadas, angustiadas, atribuladas, não sentem mais, não têm mais a presença física de Jesus, mas Jesus está sempre presente, mas eles não o reconhecem. Jesus só pode ser reconhecido agora com os olhos da fé, ou será apenas um fantasma, como eles perguntam, né? E não pode comunicar a nós esse Jesus, comunicar a nós essa força divina para enfrentarmos as tempestades, as ondas que tentam nos engolir, nossa vida biológica, uma sociedade desmoronando, a pobreza aumentando, enquanto a riqueza também aumenta para pouquíssimos, né? Cada vez menos, né? Não podemos também nós receber de Jesus essa força divina, essa força sobre o mal? Essa pergunta que também está no coração de Pedro. Senhor, se és tu, faz-me andar sobre o mar. E esta é a situação, é a pergunta que está no coração da comunidade, que está no coração de Pedro. Pedro, então, não deveria ter medo das ondas, do vento. É um pescador profissional, conhece, nadador. Jesus nasceu lá nas montanhas da Galileia, não é na margem do mar. Um pescador, sabe nadar, mas ele parece que fica com medo das ondas. E por quê? Porque essas ondas, elas representam outra coisa. Estamos como que diante de uma parábola teológica cheia de ensinamentos para todos nós, né? Mas o que realmente Pedro tem medo é da morte, como nós, né? Então o Mestre o convida, vem. Essa palavra para nós, escolher de dar a vida como Jesus, também nós, dar a vida como Jesus, fazer essa opção, mas tem medo, não aguenta. Enquanto o foco é Jesus, ele caminha. Quando perde o foco, quando a igreja perde o foco, não é mais Jesus, é o resultado, é o trabalho, etc. E começa a afundar. E começa a andar para baixo, quando olha para baixo, quando olha
para a realidade, para os perigos, ele começa a afundar, pensa que é melhor segurar a vida, não entregá-la para Jesus, segurar, vamos negociar um pouco, sim, vamos dar um pouco, mas não tudo. E vamos, como diz, aproveitar, gozar, desfrutar essa vida. Por que entregá-la para servir os outros? É a tentação, a igreja começa a afundar, nós começamos a afundar. A dúvida não é sobre a beleza da escolha, que é indiscutível, escolher os caminhos de Jesus. Mas a dúvida é, será que eu sou capaz de dar a minha vida? Se acolhemos Jesus na nossa barca, na nossa comunidade, tudo se acalma. Se a Eucaristia entra na nossa vida, se o Evangelho entra na nossa vida, se nós estamos numa comunidade, tudo se acalma. Eucaristia autêntica, não hipócrita, é a vida doada para os outros. Queridos pais, nesse domingo também nós temos este grito que sai da boca de Pedro, ameaçado, e tem logo o socorro da mão de Jesus que o segura. O papel dos pais nesse momento histórico de tempestade, de apavoramento diante da ameaça do coronavírus, de ventos contrários na economia e a barca afundando na condução da política, à beira de uma convulsão social, o papel dos pais não é fácil. Precisam sentir, eles mais do que os outros, o olhar de Jesus que está próximo, que nunca nos abandona. Somos, como pais, iguais a Pedro, que mesmo tendo sinais claros da presença de Jesus, que lhe ordena para vir ao seu encontro e começar a andar sobre a água, mas quando sentem as oposições, ventos contrários, ficou com medo, Pedro, começou a afundar. Senhor, salva-me. Foi o grito que saiu felizmente do seu coração atribulado. E a mão estava lá para segurar Pedro. Com a proximidade de Jesus, tudo se acalma. Como é importante os pais viverem com seus filhos em casa e na comunidade sua fé em Jesus. Não há tempo para esperar. Podemos ficar procrastinando. É agora. A fé é a maior graça que podemos ter e partilhar para nós e para também deixá-la como testemunho aos nossos filhos. Sempre o sofrimento e as tribulações, as tempestades, põem à prova a nossa fé. O mal põe à prova a nossa fé. Mas a salvação e o socorro vêm do Senhor. Por isso não podemos ficar longe da igreja, a barca. A presença de Deus ao nosso lado não é incompatível com a sua transcendência. Deus ouve o clamor dos seres humanos, não fica longe no céu, mas se faz presente entre nós. Sua presença, no entanto, pode ser bem diferente de como nós normalmente imaginamos. Nossas imagens nem sempre são adequadas, podem estar mal formadas, alimentadas por falsas doutrinas e falsos pastores. A nossa imagem de Deus e de religião. Senhor, salva-nos. Que esse grito possa sair do coração dos pais de família. Deus quer estender sua mão para segurar o seu braço e a sua família, mas para isso ele precisa das nossas mãos. Deus age, mas nunca sem a nossa presença. Deus age na vida dos filhos, mas nunca sem a nossa presença. Sem a fé alimentada pela palavra do Evangelho e pelos sacramentos vividos em comunidade, nossas orações não passariam de
superstições. Jesus caminha sobre as águas. Deus é onipotente no amor, passou pela morte, ressuscitou, deu a vida, tem a plenitude da vida. Deus age em nossas vidas para resistirmos ao mal. Ele age, resistamos, coragem, sou eu, não tenhais medo. Mesmo que não tenhamos muita fé, Ele nos convida a não ter medo, a confiar nele e só nele.